Eu queria dizer para vocês que eu estou muito honrada, eu fiquei muito honrada com o convite para conversar sobre esse assunto com vocês. Apenas eu esperava que nós tivéssemos uma parte mais tradicional das ciências na área da determinação do processo saúde e doença, especialmente relacionada à saúde do trabalhador, à saúde de trabalho, de modo que eu tinha organizado um pouquinho a conversa com vocês a partir da visão predominante, da visão hegemônica que temos com relação ao processo saúde e doença, especialmente saúde e trabalho. Mas isso não é nenhum problema. Eu acho que a gente, estando em menos gente, talvez a gente consiga ter um diálogo assim mais próximo, né? Então, eu queria conhecer um pouquinho o pessoal que está aqui. Vocês são, pelas carinhas bonitinhas, acho que são todos alunos, não? De que curso? Todos nutrição? Tem alguém que não seja da nutrição aqui? De onde você? Uau! Poderíamos fazer um exercício de presença aqui, de saúde, antes de mais nada, então, né? E diga. Desculpa? Ah, que bem-vinda! Então é uma nutricionista familiar. É da onde a gente... Bom, eu sou médica de formação, médica de família. Faço parte da rede de educação popular, estou fazendo parte da rede, a gente começou, junto com o EIMAR, a nossa rede de espiritualidade no trabalho e saúde, em função da experiência que a gente tem tido no trabalho cotidiano, no atendimento às pessoas, aos usuários nos centros de saúde, junto ao Sistema Único de Saúde, né? Então, a nossa experiência profissional nos tem trazido para a ampliação da ideia de cuidado, de cura e da saúde. Então, assim, eu me disponho realmente a fazer uma roda e a gente conversar, todo mundo, mas eu estou vendo que vocês estão assim, quero ver o que ela vai falar lá. De bracinho cruzado, perninha cruzada, quero ver o que vai acontecer. Estou pagando para ver, né? E assim mesmo que a gente, às vezes, se acostumou mesmo a ir aos encontros. Bem, eu tinha organizado a nossa conversa e nós podemos ir para vários lados, trazendo um pouco um pensamento a respeito dos termos que a gente está usando. Nós estamos aqui nesse encontro com o processo com algumas palavras-chave, né? Nós estamos aqui com processo, saúde, doença. Nós estamos com trabalho. E no meu caso, a encomenda era fazer uma ponte entre os aspectos hard, né, os aspectos duros da questão do processo saúde-doença, da saúde do trabalhador, que eu imaginei que alguém ia fazer uma revisão geral das pesquisas e dos indicadores de saúde aqui, e a gente ia fazer uma ponte entre essa parte mais hard e a parte da tarde que vai trabalhar especificamente com as diferenças, a diversidade religiosa com relação a isso. Então, pra gente, ó, aqui nós somos pessoas, grande parte de nós aqui somos nutricionistas, né? Que ano vocês estão? Como é? Sétimo? Não. Sétimo período, terceiro ano. Terceiro ano. Está indo para o quarto ano. São 4 anos aqui. São 4 anos? Ah, vocês estão no terceiro, entendi, sétimo. Então, vocês estão no segundo? Sei, tá 3, 7, beleza. Então, tá. Vocês fizeram essa escolha de
trabalharem com essa coisa da saúde mesmo, da ampliação. Vocês já estão trabalhando numa perspectiva ampliada da saúde. Nós não estamos entre enfermeiros e nem entre médicos, né, que tem uma leitura mais restrita do ser humano e dos processos de saúde e doença. De qualquer maneira, nós estamos aqui com um conceito de trabalho, nós estamos aqui com um conceito do processo saúde e doença, nós estamos aqui com um conceito de espiritualidade. Quando a gente fala em trabalho, a gente está querendo dizer o quê? Quando a gente está falando em processo saúde e doença, a gente está querendo dizer o quê? E espiritualidade, nós estamos querendo dizer o quê? Se a gente pegar a definição do que é saúde do trabalhador, está escrito na área de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde que a saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção, proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindo das condições de trabalho. E aí ele vai abranger 8 grandes itens. Nesses 8 grandes itens estão incluídos a questão da assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional, a questão da participação no âmbito do Sistema Único de Saúde, em estudos, pesquisas e agravos e risco, a participação no âmbito do Sistema Único de Saúde nos processos de normatização, fiscalização e armazenamento, transporte e tal de substâncias que tenham a ver com risco. Tem a ver com a saúde do trabalhador também o 4º item, a questão da avaliação do impacto das novas tecnologias que elas provocam na saúde das pessoas. O 5º item, extremamente importante, diz respeito à informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos do acidente de trabalho e doenças profissionais, bem como o resultado das fiscalizações e auditorias ambientais e exames de saúde de admissão e demissão, desde que respeitadas as questões éticas. O item 6 é a participação na normatização e fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador. Ou seja, a participação é o controle público nesse sentido. Faz parte da saúde do trabalhador a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, em colaboração com as entidades sindicais. E, por último, a garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer a quaisquer órgãos a interdição de máquinas, substâncias, tudo que for descoberto como elemento que causa, que expõe o trabalhador a qualquer tipo de risco. A última Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador tinha 3 grandes eixos e ela trabalhava a questão da integralidade e transversalidade da ação do Estado, leiamos todo o Estado, mas o Sistema Único de Saúde tem um papel extremamente importante. A incorporação da saúde do trabalhador nas políticas de desenvolvimento sustentável e a efetivação real e ampliação do controle social da saúde do trabalhador. Então, nesse conjunto, nós estamos falando aqui de saúde do trabalhador, a gente tem um elemento importante aqui, que é a questão do trabalho e a questão da saúde. O trabalhador vai entrando aí como aquele que exerce o trabalho, mas o sujeito da questão, aquele que tem importância nessa conversa,
é o trabalho. O trabalhador é aquele que exerce o trabalho, né? O trabalho é importante, né? O trabalhador é o que exerce o trabalho. Então, de que trabalho nós estamos falando, né? Nós estamos falando de trabalho como uma ação exercida pelo trabalhador com potência de interferir no processo saúde e doença, ou melhor, na sua saúde. E aí, como é que eu estou vendo o trabalho? Eu estou vendo o trabalho desde uma perspectiva externa ao trabalhador. Como é que eu olho para o trabalho? E aí, cada um de nós, olhando o nosso próprio trabalho. Como é que a gente olha o trabalho? A gente trabalha? De que trabalho nós estamos falando? O que é trabalho? Trabalho como alguma coisa que não tem a presença de mim? Algo que não tenha a presença? É o eu máquina que está exercendo alguma atividade como uma engrenagem? Como uma engrenagem desprovida de vida? Ou pior ainda, é trabalho igual a tripalho. Você sabe que a origem da palavra trabalho? Estou chovendo no molhado, né? Vocês sabem qual que é a origem da palavra trabalho? A origem da palavra trabalho, na Península Ibérica toda, vem de tripalho. Sabe o que é tripalho? Um instrumento de tortura. É mole? É lógico que a gente não quer. Quem nasceu da França, Espanha e Portugal, e aí todos os colonizados por essa... não há de gostar, né? Porque, pensa bem, olha a carga energética, a carga de conceitual que vem na palavra trabalho, vem de tripalho. Ou seja, não só você não é agente, você não tem a presença, como você está escravizado àquele processo que está te determinando. Estamos falando de determinação social do processo de saúde e doença no trabalho. Então, nós estamos operando na perspectiva de olhar para um trabalho que é instrumento de tortura. Então, não é o eu máquina, é pior que o eu máquina, é o eu escravo, submetido e torturado à organização fetichizada, porque virou um fetiche, de um trabalho morto, não tem vida. Trabalho tortura. Ou a gente está falando, pelo contrário, de um trabalho opus, de um trabalho ópera. Afinal, fala assim, movimento operário, é trabalho. Qual é a origem de ópera? Ópera, opus, obra, obra divina, obra do artista. É outro tipo de origem, não é? Labor também tem outro tipo, né? Tem outra origem, não é? É aquela transformação, ou seja, pode ser trabalho, como qualquer trabalho, seja ele escravo, seja máquina, ela produz um processo de transformação da natureza, não é? O que é o trabalho? É aquilo que faz uma coisa que era de um jeito virar de outro, não é assim? Isto pode ser feito por uma máquina ou de uma maneira maquínica. Isso pode ser feito a partir do trabalho escravo. Isto pode ser feito como obra de transformação, algo que faz um apelo totalmente diferente. Não é o eu Deus. Aí, no caso, não é mais o eu máquina, não é mais o eu escravo, é o eu Deus, né? Que vai fazer esse tipo de transformação. Então, de que trabalho nós estamos falando? Do trabalho ópera, opus,
onde eu criativamente, onde eu criador, onde eu divindade, onde eu Deus me encontro com o seu Deus, namastê, e vamos operar uma transformação criativa a partir da presença. A transformação do que era num vir a ser a partir da minha intervenção consciente, presente e intencional. E para aumentar a complexidade, será que um trabalho ou é uma coisa ou é outra? Ou será que esses 3 modos da gente transformar a natureza muitas vezes não estão presentes no nosso fazer? Será que a gente tem consciência disso? Então, quando a gente fala em trabalho e saúde do trabalhador, de que trabalho estamos falando? De que saúde do trabalhador estamos falando? Será que um trabalho, que curioso que é a gente ver como é que músicos que às vezes ficam horas tocando um piano, uma guitarra, ficam ali presentes, inteiros, não desenvolvem Dort nem Ler. Não é mesmo? Mas quando ele se coloca como máquina, fazendo movimentos até em menor quantidade, até em menos tempo até, ele desenvolve a doença, né? É o que tem por trás disso? Não é o mesmo músculo? Não é a mesma articulação? Não é o mesmo conjunto? Por que diabo uns desenvolvem, outros não? Por que você não vê isso em quem está presente, em quem está trabalhando, quem está operando, quem está transformando a natureza, aquele que está trazendo um vir a ser de uma maneira diferente? Como é que ele não desenvolve Dort nem Ler? Que engraçado que é isso, né? Bom, só para a gente ficar... Para a gente deixar essa pulga, como dizia o Berlinguer, a gente deixar essa pulga atrás da orelha da gente. Então, o trabalho, no final das contas, ele é uma produção histórica, ele é uma produção social, ele é uma produção de ideias, ele é uma produção de conceito que nos toma o nosso coração e as nossas mentes, e nós operamos o trabalho, e interessa a que e a quem, a que estado de coisas, pensarmos o nosso trabalho e operarmos o trabalho desde uma perspectiva maquínica, desde uma perspectiva escrava. Então, para discutir a saúde do trabalhador, será que a gente não tem que rediscutir que conceito de trabalho, porque os trabalhos são de muito diferente qualidade e não tem a ver trabalhar, é o como a gente trabalha, não é o com que a gente trabalha, muitas vezes está determinado por um processo, muitas vezes não, em geral está determinado por um processo econômico, social, histórico mesmo, da construção humana, de como vão se dando as relações no sentido da concentração de poderes e da despotencialização do ser pessoa. Interessa para quem que esse trabalho, que essa transformação da natureza esteja completamente desvinculado da presença criativa do ser. E dele estar podendo pensar isso. Quando a gente vai olhar, por exemplo, os indicadores epidemiológicos na saúde, a gente vai olhar os indicadores epidemiológicos das principais doenças ou grupos populacionais submetidos a acidentes, etc., nós vamos ter numericamente que sempre o pessoal da construção civil era quem tinha maior número absoluto de problemas
né, de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A gente tem também o pessoal que trabalha com máquinas pesadas. Pois de 2005 para cá, os acidentes com trabalhadores de saúde estão sendo mais numerosos do que tudo isso, gente. É bom a gente ficar esperto, né? Os trabalhadores de saúde estão trabalhando em ambiente insalubre, né? Como é que a gente opera com isso? Como é que a gente lida com isso? Bom, vamos deixar essa pulga pra gente e vamos para a saúde, né? Saúde, o nosso diretor do Centro de Biomédicas, né? Ele estava dizendo do conceito da Organização Mundial de Saúde, mas que é bem legal, que é isso mesmo que a gente... Olá, bem-vinda. Que é essa luz no fim do túnel, né? Alguns dizem que é a condição nirvânica, né? Alguns dizem que ela é o que será, o que haverá de operacional e de busca nesse conceito que a Organização Mundial de Saúde insiste em manter como referência para a gente. É bonito da gente ver como nós humanos temos no nosso conjunto, no nosso coletivo, como é que a gente produz formulações que a gente busca. A gente quer chegar nisso aí, né? Então, é perfeitamente legítimo que a gente tenha. Ela não está operacional hoje. A condição de processo, saúde, doença hoje, né? É a maneira como eu caminho a minha vida, né? É a maneira, que tipo de manejo eu tenho para lidar com a saúde. Mas então, que saúde? Já temos claro que saúde não é ausência de doença, né? Muitas vezes a gente está doente e está se sentindo muito mais saudável do que quando a gente não tinha diagnóstico, né? Já reparou no molequinho de 9 anos de idade que quebra o braço? Ele está com diagnóstico, ele está doente, tá certo? Ele está até com o braço engessado, né? Tá, mas ele está se sentindo o máximo. Aquele gesso, na verdade, é uma grandíssima medalha para ele, que todo mundo quer assinar, que corajoso que você foi, ferido de guerra, nas nossas brincadeiras você chegou assim. Muito legal, né? Então, quer dizer, a gente sabe que não é a ausência de doença, só que a gente sabe daqui para cima, né? A gente sabe pela mente. Mas na hora da gente operacionalizar isso aí, como é que a gente faz? O que a gente de fato... o que é que nos captura com muita frequência? O que é que nos sequestra com muita frequência? Não haverá uma ideia de saúde que eu posso comprar? O que são os planos? O que são os planos de saúde? Uma saúde comprada, né? Eu vou lá e consumo saúde. Que? Se a gente para 5 segundos para pensar, a gente vai dizer que isso aí é uma grande bobagem, que não existe. Mas é isso que a gente faz. A gente compra saúde. A gente acha que a gente vai lá comprar um plano de saúde. Algo externo, se eu tiver dinheiro, eu compro. Não é alguma coisa que eu construo no manejo. É alguma coisa que eu me olho como um eu celular orgânico. É o eu máquina, né? Que está comprando peças de substituição. É o eu máquina que vou no mecânico
Eu, máquina avariado, que vou no mecânico buscar como é que eu resolvo aquele problema, a rebimboca da parafuseta ali. E aí, se eu quero enfeitar, eu compro mais insumos, boto mais, né? Tiro daqui, ponho de lá, na verdade. Costuro aqui, faço, né? Dou uma geral no eu, máquina. Também eu posso olhar a saúde como polo positivo de uma vida que segue determinada de acordo com as condições externas que lhe são impostas. Sou eu produto das externalidades e eu não preciso olhar para mim. Então, quando a gente olha aqui a nossa saúde do trabalhador, a gente vê que as condições do trabalho são externas, não é? As coisas vêm todas de fora, atacando quem está dentro. A gente nunca se coloca nesse processo aí. Às vezes a gente olha o processo saúde e doença como dois polos dialéticos de um processo que no plano individual morre, a gente morre, todo mundo morre, e que a gente só sobrevive no plano coletivo. Daí a projeção da gente está sempre se sustentando nessa coletividade de eternidade. O saúde, a gente vai olhar como uma presença de manejar ou buscar diferentes suportes no momento mais adequado e satisfatório para seguir vivendo a vida com plenitude ou não. Então, quando a gente assume para a gente a responsabilidade sobre a nossa saúde, e aí saúde vem da onde? É bom a gente ir atrás dos conceitos fundantes que a gente usa, né? Quando você me avisa os horários, tá? Acabou já? Tá bom. É bom a gente ir olhando, sabe de onde vem saúde? Saúde tem a mesma origem de salvação. Salute. Sotero, tanto em grego, copta, como no latim. Saúde e salvação têm a mesma origem. Salve! Saúde, saúde, não é? Salve e saúde e salvação têm a mesma origem. Isso traz aquilo que ficou como um arquétipo lá dentro da gente. É importante a gente ir atrás da origem das palavras, né? Porque a origem das palavras dá para a gente o que é que o nosso coração e a nossa mente está molhado quando a gente vai falar alguma coisa, né? Então, isso explica porque é impossível a gente trabalhar a saúde desde uma perspectiva só de externalidade. E aí a gente já vai vendo que tanto pela lógica do trabalho e conceito do trabalho, como o conceito da saúde, nós temos aí uma visão de homem. E que visão de homem a gente tem? E aí eu vou finalizar a minha conversa com vocês aqui nesse momento, deixando para vocês uma inspiração do Leonardo Boff, que traz os terapeutas do deserto. Ele recupera as 4 dimensões do humano que os terapeutas do deserto traziam. A dimensão soma. E é interessante porque ele trabalha isso com a questão da educação. Quando a gente se inspira nisso para operar na saúde, olha só que bonito que fica. Que visão de homem a gente na saúde tem. A gente fala muito em psicossomático, né? Não fala? Uma coisa psicossomática. Então a gente reconhece um soma, não reconhece? Um soma que tem que estar, que é um conjunto de células, um conjunto de tecidos e órgãos, que tem que estar minimamente em funcionamento para permitir um psique. O que é o psique?
Psique como a capacidade de ter consciência de si. Mas esse psicossomático tá beleza, né? Mas aí a gente vai começar a ver que você pode trazer, trazer tratamentos, terapias, né? E a origem da palavra terapia, que vem de cuidado, e como ela está associada à salvação, os terapeutas antigos, né? Eles tinham a ideia de terapeion, é a ideia de colocar-se sob um manto divino. Terapia é ajudar e terapêutico é cuidar para que estejamos todos protegidos dentro daquilo tudo que nos une. É interessante essa outra abordagem também, né? Então vamos ver. A gente tem um soma, o soma tem que estar mais ou menos funcionante para permitir uma psique funcionar. Essa psique, tão somatopsíquico. Aí eles falam de uma terceira dimensão, tão importante quanto essas duas, que o soma a gente repara, né? A gente vê, a gente palpa, corta, enfia remédio, tira, põe, né? Ele é concreto. A psique a gente percebe, né? E o noético, a gente precisa estar um pouco mais afinado para perceber o noético. O noético é a terceira dimensão. Tem a ver com a produção do uno entre nós. E ele pode ser terapêutico também. Então você traz remédio para o soma, e o soma e o remédio do soma interfere no psíquico e no noético. Você traz remédio para o psíquico traz remédio para o soma e para o outro nível. E você traz remédio para o noético, que são as terapias de grupo, por exemplo. São as terapias comunitárias, por exemplo. É o trabalho em grupo, é a grupalidade, é o movimento associativo, por exemplo, né? Quantos aqui trabalham com situação de grupo? Grupo não é uma junção de pessoas. Por exemplo, aqui nós não estamos constituídos como um grupo, que é uma junção de seres aqui que estamos tentando construir um campo de unificação de uma ideia. Mas vocês já viram como é diferente a gente pegar algo que tenha vindo do que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha, mas a gente se colocar em discussão e o que vai surgir de nós é totalmente diferente da soma de cada um e totalmente diferente daquilo que um traria, ou da soma ou de um só. Essa é uma dimensão que vai além. Quando a gente trabalha em grupo é muito interessante, porque quando a dimensão noética está presente, o grupo começa a se tocar sozinho. Ele adquire autonomia. E aí a gente fica, puxa, está me abandonando, não precisa mais de mim. Mas esse que é o legal, né, da gente conseguir, né? E aí eles falam de uma outra dimensão que une tudo isso, que seria a dimensão pneuma. Pneuma, respiração. Pneumo tem a ver com todas as tradições de observação do humano e daquilo que o satisfaz. Tem a ver com o prana do hinduísmo. Tem a ver com a respiração. É a própria expressão onomatopaica de Javé. Yavé. É a respiração, é o sopro. E a dimensão pneuma é o quê? Aquilo que une todos nós. É essa a metáfora, ou é essa a concretude. É aquilo que une soma, psique, noético e nós todos no cosmos. Esta noção integrativa é a noção da espiritualidade, que está para além, ou na base, ou na fundamentação dos processos religiosos que ou não
A espiritualidade não precisa ser religiosa, mas ela é necessariamente religante. Religante do psíquico e do soma, religante do psicossômato noético. Ela tem a inspiração, e é interessante que a gente acaba vendo hoje, se vocês veem a física quântica hoje, ela está trabalhando o quê? Né? Ela percebe que hoje nós somos feitos de órgãos, que são feitos de tecidos, que são feitos de células, que são feitas de organolas, que são feitas de moléculas que são feitas de átomos, que átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, e os prótons, elétrons e nêutrons são feitos de partículas subatômicas, e as partículas de bóson, e aí nós vamos ver que essa partícula subatômica, ora ela se comporta como partícula, matéria, quando tem alguém observando. Ora ela se comporta como onda, energia pura. Portanto, ao fim e ao cabo, a física está mostrando, né? E esse baita desse acelerador que fizeram aí, né? Aquele negoção imenso, tá para estudar o comportamento das subpartículas atômicas, porque elas são diferentes. Estou fechando. Ela tá posto aí que a gente, através das ciências duras, estamos nos aproximando das ciências da religião, ou das ciências sociais, ou das ciências humanas, né? Profundamente, demasiadamente humanas, né? Então, quando a gente retoma esse conceito que é científico, ninguém está aqui falando de uma estratosfera fetichizada, ou digamos, um pensamento infantil e mágico, que olha para você está me olhando com essa cara, você está botando o olho gordo em mim, e eu já começo a me projetar os meus problemas em mim mesmo. Não estamos falando disso, né? Nós não estamos falando, nós estamos falando de ciência dura. Nós estamos falando da consciência e da presença revolucionária, absolutamente revolucionária, da gente poder se reconhecer na nossa diversidade, da gente poder se reconhecer nos nossos processos integrativos, integrando a nós mesmos, para que a gente possa trabalhar o processo saúde e doença e a saúde do trabalhador, não mais de uma maneira onde o trabalhador é o ser identificado com o seu trabalho. Que aí qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de processo de transformação da natureza está acabado. Mas na busca da construção de um ser humano que transforma a natureza, sim, e que está nas nossas mãos construir essa transformação com essa parceria e dentro da presença que as diferentes tradições trazem de diferentes maneiras, mas que só quer dizer, tem um conceito do Robert Solomon que tem no livrinho do Eymar, que é a espiritualidade no trabalho e saúde, que a gente tem um capítulo lá também, que ele diz que para os céticos, ou seja, para aqueles que não estão ligados a administrações e burocracias religiosas, porque elas são também organizações de poder, né? Quando a gente pode, de fato, corporificar a nossa consciência, quando, de fato, a gente pode estar presente através de uma consciência que está em cada célula do nosso corpo, a gente pode desenvolver uma paixão, é a definição dele de espiritualidade, não religiosa, uma paixão bem pensada pela vida. Ele traz aí os 4 dimensões que os terapeutas lá atrás, sem conhecê-los, ele traziam também. A paixão tem a ver com a dimensão noética. A vida é aquilo que une e iguala todos os seres vivos, né? E bem pensada, coloca a consciência, coloca a intencionalidade de escolher isso.
Eu não estou subordinado, não sou escravo nem dos meus instintos, nem de nenhuma das partes. Eu não sou escravo do meu soma, não sou escravo do meu psique, não sou escravo do meu grupo. Eu sou essa integração na paixão, entusiasmada, né? Entusiasmo também. O que é entusiasmo? Hã? Exato, vem de enteos, né? Vem de enteos. Entusiasmo é ter Deus dentro de si. Mas não é Deus lá fora. É a constituição do divino, que é essa integralidade que nos reconhecemos todos como um nesse processo aí. Gente, eu fico aberta para a gente conversar um pouquinho dessas coisas, porque eu dei uma passada bem geral em algumas conversas que vocês, ao olhar para vocês, me inspiraram e que tem alguma coisa a ver com isso, mas mudou também. Obrigada, gente.